O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: Jesus, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Ora, pois, os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas os convidados, enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novos em odres novos. Palavra da salvação. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus caros irmãos, então, com grande alegria, que estamos nesse segundo dia do tríduo desse nosso tão querido mártir, São Sebastião. O mártir proclamado santo por unanimidade das pessoas, principalmente da época, né? E por grandes milagres e prodígios. Então, assim, meus irmãos, a liturgia de hoje nos convida a uma reflexão bem peculiar, em que, no Evangelho de Marcos, João Batista e os fariseus, e os discípulos dos fariseus jejuavam, eram homens de penitência, e os discípulos de Jesus não. Os discípulos de Jesus não estavam jejuando. Então, nas aparências, parecia algo estranho, aí perguntaram, né, por que esses aqui a gente vê, né, nossa, como são piedosos, pessoas exteriormente zelosos, mas Jesus, ele faz uma comparação do noivo, comparação não, ele fala, né, os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum, enquanto o noivo está com eles? O noivo, nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, aparece muitas vezes como Deus e a noiva como o povo de Israel. Por exemplo, o Salmo, não me recordo o número do Salmo, mas diz, né, como o noivo que desposa a bem-amada, teu construtor assim também vai desposar-te. Como a esposa é a alegria do marido, serás assim a alegria do teu Deus. Falando para Israel. Então, assim, Deus é o divino, né, o esposo, Israel a esposa. E assim, Jesus, nessa fala
é como se ele quisesse orientar as coisas para aquilo que é mais importante. E o mais importante é estar com o esposo. O jejum é importante, as diversas práticas de penitência é importante, mas o mais importante é estar com o esposo. E o esposo estava ali diante deles. Então assim, o mais importante é estar com Jesus. E Jesus, continuando essa parábola, ele vai dizer, depois que o noivo será tirado dele, aí sim eles vão jejuar. Aí ele continua. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta odres velhos. O odre é um reservatório pequeno que se levava, que era de couro de animal, para poder beber o vinho. E assim, como que podemos entender, né? Vinho novo, odres velhos, remendo novo, roupa velha. Uma coisa não combina com outra. No Evangelho de Marcos, Jesus, como diz lá no início, né? Início da boa notícia de Jesus, tal. Então, 2 vezes aparece no começo do Evangelho de Marcos a palavra boa notícia. 2 vezes no começo, né? No mesmo capítulo. Então, é uma boa notícia. E, olhando, essa boa notícia, ela não pode, essa boa notícia é o remendo novo, é o vinho novo, e ele não combina com o odre ou com a roupa velha, ou seja, com o nosso eu velho, com tudo aquilo que representa a vida antiga. Existe, assim, a necessidade para essa boa notícia, a vida nova em Cristo. Então, meus irmãos, a boa notícia não se reconcilia. É como se Jesus dissesse isso, que essa boa notícia do Evangelho, notícia salvífica, não se reconcilia com a vida antiga, com a vida velha. Então, de um lado Jesus falando, né, do essencial, que é estar com o esposo, e dizendo que não se reconcilia com a vida velha, com o homem velho. E o que representa esse homem velho? As injustiças do mundo, sim. Os pecados, sim. Tudo isso é a vida velha, a vida antiga. Quando a gente fala velho, a gente se refere ao antigo, né? Então é necessário mudarmos, termos uma verdadeira conversão, mudança de mentalidade, mudar a nossa vida, para que esse vinho novo da graça de Deus não entre nesse odre velho, ou seja, a pessoa ainda apegado aos pecados, às misérias, não quer mudança, não quer mudar de vida, quer ficar na sua velhice interior, que é a pior coisa do mundo. A velhice exterior é maravilhosa diante de Deus, mas a velhice interior, essa aí é necessário mudança, meus irmãos. E essa mesma mudança que teve São Sebastião, soldado romano, né? Nós sabemos um pouco da história dele, né? No Atos Apócrifo de Santo Ambrósio, atribuído a Santo Ambrósio, e que ele relata de São Sebastião como um soldado, um dos principais soldados do imperador, que muitas vezes ia consolar os cristãos ali nas prisões. Então, um homem que realmente, para receber essa graça, a boa nova, a boa notícia, ele teve que mudar, trocar o odre, teve que tirar aquilo que é velho para trazer aquilo que é novo. E assim, o recipiente, que é o corpo desse santo, foi tomado pelo vinho da graça de Deus. Então, um odre novo recebe assim um vinho novo. Agora, meus irmãos, nós, através da vida de oração, através dos sacramentos, através da penitência também, nós somos chamados a trocar o odre, a ter um odre novo, ou seja, ter uma vida nova, ter um corpo renovado. Enquanto aquele corpo era dedicado ao pecado, agora não mais, é dedicado a Deus. Então, é um odre novo.
Como não lembrar de Santo Agostinho, que lutava para ser um homem novo, e depois de muito tempo ele voltou a Tagaste, e lá uma mulher chegou e falou: Agostinho, se lembra de mim? Eu sou aquela. Que Santo Agostinho, quem não sabe, tinha uma vida extremamente imoral. Então, Agostinho olhou com amor para ela e falou: mas eu não sou mais aquele. Ou seja, um odre novo. Alguém que mudou de vida. E São Sebastião, de tal forma que ele anunciou o evangelho lá dentro dos soldados do imperador. E isso enfureceu muito. Depois foram lá, levaram ao imperador, que o imperador gostava muito dele, enfureceu muito o imperador. E levaram para o tronco para atirar flechas nele. Mas essa imagem nos lembra uma coisa. Então, sabendo aqui que São Sebastião não morreu de flechada. Então ali, eles atiraram as flechas, viram ele dar o último suspiro e foram embora. Parece que alguns falam que ele jogou o corpo dele no rio, mas enfim. O fato é que ele não morreu. Santa Irene, parece-me, que cuidou das feridas de São Sebastião. E assim São Sebastião voltou diante do imperador para corrigi-lo, diante de Deus. O imperador ficou assim: mas como que esse homem morreu? E assim o imperador mandou açoitá-lo com os piores tipos de mordaças e coisa e tal, para matá-lo de uma vez. E assim ele entregou a alma a Deus, mas com tanta caridade que ele fez, tantas vezes, segundo Santo Ambrósio, ele deu força aos cristãos que iam ser martirizados, que estavam vacilando na fé. Então assim, esse odre novo recebeu um vinho novo. Olhando para São Sebastião, nós somos chamados a sermos odres novos, um recipiente novo para a graça de Deus. Então, meus irmãos, supliquemos de coração a intercessão desse grande homem, que soube renunciar tudo aquilo que afasta de Deus, soube renunciar os pecados, soube renunciar a vida miserável, para assim gozar da verdadeira alegria, a alegria da fé, a alegria que vem de Deus. Então possamos, meus irmãos, por intercessão da Virgem Santíssima e de São Sebastião, suplicar essa graça de sermos odres novos, sermos uma roupa nova e recebermos a graça de Deus que nos transforma. Então, mudemos o nosso coração, afastemo-nos de tudo aquilo, de toda imoralidade, de toda injustiça, de tudo aquilo que não é de Deus. Possamos buscar Deus com amor e dizer também como Santo Agostinho, né? Não sou mais aquele passado, aquele homem velho, né, que se fala, mas agora sou um homem novo, sou um recipiente novo para a graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.